Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cristiana. Nós vamos falar um pouco mais sobre propriedades termodinâmicas. Tá? Então, nós vamos apresentar hoje os calores específicos CV e CP. Nós vimos que quando a gente tem uma combinação de propriedades termodinâmicas, isso dá origem a uma outra propriedade termodinâmica. Então, o calor específico a volume constante é definido como sendo CV, tá? Então, C de calor específico, V de volume constante, então ele é dU dt a volume constante. Então, a combinação de energia interna e temperatura vai me dar esse calor específico a volume constante. A gente tem também o calor específico a pressão constante, ele é definido por essa expressão aqui. Então, C de calor específico, P pressão constante, é a variação da entalpia com a temperatura para uma pressão constante. Se a gente pega a unidade tanto da energia interna como da entalpia específica, seria kJ por quilograma. E aí, como eu tenho a temperatura aqui no denominador, seria kJ por quilograma Kelvin. Isso daqui no sistema internacional em base mássica. Se eu for trabalhar em base molar, seria kJ por quilomol Kelvin, qualquer uma das duas propriedades. Uma outra propriedade importante, que é uma função dessas duas, é a razão de calores específicos, que é o K. Então, é sempre Cp dividido pelo Cv. O calor específico a pressão constante dividido pelo calor específico a volume constante. Esse gráfico ele apresenta a variação do calor específico, tá, com a temperatura. Aqui embaixo no denominador é a temperatura. E aí está mostrando algumas condições de pressão, a linha de vapor saturado, mas em geral a gente não usa esses gráficos para encontrar, a gente usa outras maneiras de se encontrar esses calores específicos. Tá? Então, por exemplo, né, nós temos líquido comprimido, líquido saturado, sólido e vapor superaquecido é mistura. A gente vai passar um pouquinho sobre cada um deles. Então, a gente começa com os líquidos, tá? Então, se a gente olhar as tabelas do livro, a gente vai ver que nós não temos tabelas de líquido comprimido para todas as substâncias. E mesmo para a água, a gente só tem a partir de uma determinada pressão. Tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente faz uma aproximação para os líquidos utilizando dados de líquido saturado. Então, qual que é a aproximação? A gente sabe que para uma dada temperatura, o volume específico e a energia interna específica, eles vão variar muito pouco com a pressão. Tá? Ou seja, a gente assume que as propriedades para o líquido comprimido são iguais às propriedades para o líquido saturado à mesma temperatura. Tem que observar que é função da temperatura. Tá? Então, o que a gente pegaria? Que o volume específico de um líquido comprimido a uma dada pressão e uma dada temperatura é aproximadamente igual ao volume específico do líquido saturado a esta temperatura. E a mesma coisa para a energia interna específica. A energia interna de uma substância, né, de um sistema, numa dada pressão e temperatura é aproximadamente igual à energia interna do líquido saturado a essa temperatura. No entanto, para a entalpia, a gente não pode fazer essa aproximação. Por quê? Porque se a gente olhar a expressão, ela vai ser o quê? U mais PV. Então, embora o volume específico e a energia interna específica não variem com a pressão, nós temos a pressão aqui. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa expressão. Então, eu vou pegar a entalpia em uma dada temperatura e uma dada pressão, vai ser igual ao quê? O U é o U do líquido saturado a essa temperatura. O V é o V do líquido saturado a essa temperatura, mas a pressão é a pressão que a substância tem. Tá? Eu posso também usar essa expressão aqui, ó, se eu pegar, né, o U, que é H menos PV, tá? Então, eu vou falar H menos PV. Então, o P do líquido saturado entraria aqui, tá? Eu prefiro essa daqui. Acho ela mais fácil de usar, mas essa daqui eu poderia usar os dados da entalpia e não da energia interna específica. Então, fica a critério de cada um, dá exatamente a mesma coisa. Bom, uma outra situação que eu posso ter é de substância incompressível. A rigor, o que é uma substância incompressível? Aquela substância que tem volume específico constante. De onde vem isso daí?
Tá? Se a gente pega aqui, ó, um conjunto de cilindro e pistão, eu aplico uma pressão aqui sobre ele, se essa substância aqui no meu sistema for um gás, então se eu aumentar a pressão sobre ele, o que vai acontecer? Ele vai se comprimir, tá? Então, a massa é constante, mas o volume vai variar. Então, o meu volume específico vai variar também. Se eu tiver um líquido, o que vai acontecer? Eu vou empurrar o meu pistão e eu vou ter muita dificuldade para comprimir essa substância que está aqui. Então, o meu volume vai variar muito pouco, ou seja, o meu volume específico vai variar muito pouco. Isso significa que essa substância não pode ser comprimida, ou seja, ela é incompressível. Obviamente, essa é uma aproximação, tá? Nenhuma substância é totalmente incompressível, sempre vai haver alguma variação de volume. Essa variação pode ser desprezível, infinitesimal. Então, para propósitos de engenharia, quando o volume específico variar pouco, a gente assume que a substância é incompressível. E aí, a gente sabe, né, que nesses casos, a energia interna ela vai variar somente com a temperatura. Tá? Então, U é uma função somente da temperatura. Como o calor específico é uma função, ele é dU/dt, né, a temperatura constante, o meu calor específico também vai depender só da temperatura. No entanto, a minha entalpia ela depende tanto da pressão como da temperatura. Tá? Então, eu teria isso daí, meu CP é igual a dH/dt. Tá? Se eu derivar isso daqui, ó, a gente vai ver como o volume específico não varia, então isso aqui é desprezível, então dH/dt igual a dU/dt. Então, como o meu CV é o dU/dt, o meu CP é o meu dH/dt, acaba que eles são iguais. Tá? Então, CP é igual a CV, que é igual a um calor específico. A gente chama, quando é um líquido, né, que é uma substância incompressível, a gente chama simplesmente calor específico, os dois são iguais. E aí o K, né, que é a razão entre os dois, daria 1. Na tabela A19, a gente tem alguns valores, tá, para o calor específico, a uma temperatura fixa, 300 Kelvin. Então, aqui, essa primeira parte da tabela, ela está mostrando para sólidos. Tá? Então, alguns sólidos, eu fiz um corte na tabela, tá? Que é só para a gente visualizar, então eu tenho aqui o calor específico. Tem outras grandezas aqui também, no caso a densidade, né, a massa específica, e a condutividade térmica que a gente não vai usar. E a gente tem também para alguns líquidos saturados em diferentes temperaturas. Então, tem aqui alguns valores, né? O calor específico, a massa específica, a densidade e a condutividade térmica. Bom, a gente viu, né, alguns valores de CP e CV e viu que eles são função de U e de H. Então, aqui agora o que a gente quer é avaliar essa variação. Então, se a gente pegar ao longo de intervalos limitados, né, quer dizer, pequenos de temperatura, a variação do calor específico à temperatura pode ser pequena. Acaba que a gente pode obter a variação de U e H a partir disso daqui. Então, o DU é o D, quer dizer, meu C é dU/dt. Tá? Então, se eu quiser a variação da energia interna, eu vou integrar isso aqui ao longo da temperatura. Da mesma maneira, eu vou pegar a variação da entalpia, que ela vai ser o quê? U mais PV. Se o V é constante, né, vai ser a variação da pressão. Eu teria isso daqui, ó, H2 menos H1 seria o 2 menos 1, que é a integral de CdT, mais V, vezes a variação de pressão. Se, além disso, eu puder assumir que o meu calor específico é constante, fica mais fácil ainda, porque aí quando tem a integral aqui, ó, se isso aqui é função da temperatura, mas varia pouco, ele sai da integral. Então, fica C vezes a integral de dt, que é simplesmente ΔT. E a entalpia, C T2 menos T1 mais V P2 menos P1. Bom, nessa aula eu optei por colocar apenas a teoria e depois eu vou fazer alguns exercícios com vocês. Alguns exercícios para vocês, né? Não com vocês. Vou fazer alguns exemplos resolvidos. Obrigada a todos pela
com